Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um segredinho sujo que os artistas usam pra ficar famosos, pra enriquecerem. E a gente vai contar, tá? Esse segredo que é o alter ego, ops, falei, o personagem. Como a gente fez isso na nossa vida? Como que a gente utilizou essa construção intencional de um personagem que faz o que precisa fazer, Que é que sem hoje, limites. exatamente, sem limites, que hoje mora na praia, que hoje tem uma vida boa, totalmente distante do que a gente considerava que a gente ia ser capaz de fazer, pra você aplicar, entendeu? A gente tá te dando, assim, ó, uma oportunidade sem fim de você E aplicar na sua vida. já aproveita, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação, comenta concordando, discordando. Mas ajuda a chegar aí a 1.000 inscritos e batermos essas 4.000 horas. E aplica, tá? Porque se você aplicar, você vai voltar aqui no meu YouTube, no nosso YouTube, e vai falar assim: olha, tu tinha razão, eu me comportei de uma maneira diferente. Testa no pequeno, que a correspondência ela vai te trazendo no grande, tá? Acho que a gente pode começar, amor, trazendo aquela questão das crenças herdadas e as verdades absolutas. Vamos falar então de crença. Crença é algo que não acontece em 100% dos casos, enquanto verdade acontece em 100% dos casos. Vamos fazer 100 vezes, 1000 vezes que eu for jogar esse controle, ele vai cair 1000 vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, milhões de vezes. Por quê? Porque a gravidade, ela é uma lei, ela é uma verdade absoluta. Só que quando eu olho para alguma estatística, alguma coisa que eu penso, alguma forma de pensar, maneira de pensar minha, alguma verdade que eu acredito ser verdade, e eu vejo que alguém que está fazendo diferente consegue o mesmo resultado, aí é uma crença. Exemplo prático, tá, gente? Exemplo prático. Eu acredito que homem tem que ser provedor e mulher tem que ser dona de casa. Se tem uma família, uma pessoa que o homem, além de ser provedor, ele é Ela não acredita presente, disso. eu não tô Se você acreditando. tá vendo a primeira vez isso aqui, pelo amor de Deus, não. Eu tô dando um exemplo que a gente não Bem, é acredita o nisso, tá? oposto. Então, se você acredita nisso e existe uma pessoa que o cara, além de prover financeiramente, prover de todas as formas, e essa pessoa, a mulher, ela não é uma mulher feminina que vai ficar fazendo bolinho, que vai ficar, ai amor, deixa eu fazer isso pra você, deixa eu lavar sua louça. Não. Se você tem plena convicção de que essa é a forma que você deseja para sua vida e tem alguém que tá vivendo diferente e tá sendo feliz, então repensa, tá? Você Porque isso é pode, uma você crença. pode escolher. E aí entra um ponto. O seu alter ego, o seu personagem, ele pode pensar em coisas ilógicas. Ah, mas ninguém Uhum. conseguiu. Se teve uma pessoa que conseguiu, isso é possível. E tem um ponto ainda que pode ser paradoxal, que é, se talvez ninguém conseguiu, Você pode ser o primeiro. Isso é um pressuposto de PNL. Se ninguém conseguiu, você vai ser o primeiro. e aí eu quero pegar um exemplo, a gente estava conversando quando estava montando o roteiro, e a gente pega muitos exemplos de filmes e artistas e tudo mais. Eu vou trazer aqui para o Brasil, que foi principalmente um caso para mim muito específico, que foi o da Cela. É uma menina que é loira, ela é do interior do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e ela falou que ela era pobre. E ela criou essa personagem que era rica, que era milionária, E ela aparecia na internet. falando. E lógico, ela deixava claro que era um personagem. Uhum. E ela foi fazendo tanto, fazendo tanto, fazendo tanto, e esse personagem fez sucesso. E eu vi, porque foi o que eu comentei com ela, ela assinou um contrato agora com o SBT. Ela hoje é casada com um bilionário, se eu não me engano, ou multimilionário, anda de helicóptero. Tudo que ela falava se manifestou. É óbvio que ela apelava um pouco em algumas coisas em relação ao humor. Mas você entende que o universo. A Sim, gente gravou um vídeo ela era falando do bem universo do irônica, né? Batman. Ela Isso. zoava, tipo assim, ai, que saco, meu pai não disponibilizou meu jatinho pra eu ir até ali, tal lugar. Sim, Escrachado. mas a grande questão aqui é que quando ela repete e ela vai vivendo esse universo, como o vídeo do Batman que a gente falou aqui sobre a coragem, ela vai mandando cada vez mais
uma informação vibracional. É como se as frequências vibracionais elas fossem linhas. E quando ela estava aqui na pobreza e ela ia para tal coisa, falando do universo do rico, mesmo que ela não estivesse, o fato dela pensar nisso fazia com que ela pensasse cada vez mais sobre isso e conhecesse cada vez mais esse universo mental. E aí Entendi. foi a mesma coisa que aconteceu com o Menzinho, né? Aquele da Faria Lima, aquele com cabelinho loiro. É um personagem. E várias vezes ele apareceu lá, acho que se não me engano o nome dele é Jorginho. Várias vezes ele apareceu sem a peruca e tal, sem aquele personagem. E hoje ele muitas vezes aparece já sem o personagem. Ele já foi, teoricamente, aceito nesse ambiente por ser ele. Porque no início ele estava sempre de personagem. Então é como se eu, fora daqui, sou esse cara aqui. E aí eu tenho que ir sempre em todos os lugares com esse exato boné e com esse exato óculos. Não posso aparecer de outra maneira. Então, esses dois exemplos são criações de personagem que mudaram a vida das pessoas. Mudaram, Exatamente. fizeram elas acessar lugares que elas nunca acessariam se não fosse o personagem. Até porque, gente, os nossos limites, eles são apenas repetidos. Eles não são reais. Lembra que eu falei em outro vídeo, você pode acompanhar essa série que a gente tá falando sobre alter ego e personagem. Você vai encontrar muita informação extremamente relevante para você aplicar no seu dia a dia. Mas quando a gente está falando em autoimagem, a gente está falando de um limite inconsciente. Eu nunca vou passar o comportamento que eu acredito que bate na minha autoimagem. Até porque é por isso que faz eu me manter segura. Quando eu altero essa autoimagem e a modificação da autoimagem é a criação de um personagem, eu consigo fazer esse movimento com muito mais maestria. Exatamente. Quando você for pensar na parte do seu alter ego, sonhar pequeno não faz sentido nenhum. Sonhar pequeno não é algo que vai fazer sentido. E aí tem um ponto que eu sou muito crítico de que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá. Não dá o mesmo trabalho, porque a disposição de você executar um sonho grande é completamente diferente de você executar um sonho pequeno. Pô, mas Flecha, você tá falando para sonhar algo ilógico, algo grande? Sim. Mas, se você entender sobre o sonho ilógico dentro do que de fato você quer atingir e principalmente, você, porque o seu alter ego, ele é alguém melhor que você. Ele vai ter competências e repertórios que você não tem. Então ele vai saber lidar com determinadas frustrações que você muitas vezes não sonha mais porque você tem medo de se frustrar em relação. Então o seu alter ego ele vai te ajudar a você não se frustrar e acho que é um ponto legal de você trazer, que é aquela frase que você leu no livro, de o sucesso ser... E alcançar o sucesso, porque o sucesso, naturalmente, ele é uma progressão de um ideal digno. O que é ideal digno? É uma ideia na qual você se apaixona. O sucesso não é necessariamente uma linha de chegada. Ele é, definitivamente, o progresso. E aí isso casa com o vídeo que a gente viu do ator do Interestelar, que quando perguntaram para ele quando ele tinha 15 anos quem era o herói dele, ele não soube responder, e aí depois, em determinado momento, ele ficou com isso na cabeça, ele voltou e respondeu para a pessoa, sou eu daqui 10 anos. E quando chegou com 25, ele olhou e falou, nossa, não, é eu daqui 10. Exatamente. Eu daqui 10. Então, ele nunca vai chegar. E isso casa muito, amor, com, pra gente finalizando, a relação do arrogância com ambição. Essa pessoa em específica, que estava idealizando que nunca vai chegar em relação ao herói dele mesmo, a gente consegue notar que é uma ambição. Agora, imagina, se eu tenho arrogância, e naturalmente, gente, todo mundo tem, tá? Vou falar sobre essa questão do potencial reprimido em relação à arrogância mais tarde, mas só pra trazer. Se eu entendo que a minha arrogância, ela muitas vezes faz com que eu me enxergue melhor do que o outro, isso pode me atrapalhar.
certo? Principalmente quando eu reprimo. Olha só, eu não tenho arrogância, não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar no outro. Síndrome da coitadinha. Eu vou projetar no outro e ficar puta com o outro e julgar o outro que é arrogante, que é panaca, que tá fazendo várias coisas. Mas a gente não consegue perceber que a gente tem isso dentro da gente. A arrogância, ela é um sentimento natural. Em algum nível, nós seres humanos, a gente quer ser superior, quer ser melhor que alguém, quer ter isso. Quando a gente traz isso para a consciência, fica muito mais fácil a gente controlar isso. Eu utilizo a minha arrogância para conseguir me sentir bem para produzir esse vídeo que eu tô trazendo para vocês. Uma auto-arrogância. Exatamente, é. Eu entendo que eu estudei, que eu sou boa, que eu tenho conhecimento sim, que o que eu penso vai mudar a vida de vocês, então eu utilizo isso para o meu trabalho. Vocês entendem que é completamente diferente de eu reprimir essa arrogância e eu ficar na síndrome da coitada. Ai, não, eu não sou boa, não. Ai, eu sou humilde. Ai, é porque, sabe, eu sou humilde. Nossa, como você é inteligente. Ai, capaz, imagina. Não, obrigado, realmente sou. Vocês entendem que tem uma diferença muito grande, porque quando a gente consegue entender o potencial que a gente reprimiu por conta da sociedade, por conta de inúmeras questões e crenças, a gente integra isso dentro da nossa personalidade e a gente consegue atingir os nossos objetivos. O personagem, ele integrou a raiva dele, a arrogância dele, a coragem. O que a gente está propondo aqui para vocês é a integração de algo que vocês têm dentro de vocês, mas vocês não têm coragem de fazer. Vocês estão reprimindo. É você ser, A de fato, a versão sem limites. Sim, a vontade de produzir na internet, mas eu tenho medo disso. Integra o personagem que produz. Que tem um quê de arrogância muitas vezes. Eu sei que a gente tem preconceito com as sombras. Amor, acho que um ponto legal de trazer pra gente, de fato, fechar aqui é a questão de que é uma coisa que a gente está trabalhando aqui no nosso alter ego, no nosso personagem, que é, além dessa versão sem limites, a versão sem noção. Que fala. Que fala as coisas que quer falar. Porque a gente por a gente estudar muito e a gente buscar discernimento e coerência em todas as coisas que a gente fala, teve um determinado momento onde a gente estava estruturando nosso projeto e a gente ficou 20 minutos para ter coerência da promessa de 2 linhas. Então ela tinha que ter coerência no que a gente está falando. Pô, não tem como dizer que é 100% isso. Não. Pois é. Só que na internet, as pessoas que vão crescendo, elas são muito sem noção. E a gente viu um vídeo que deu esse gatilho em relação... Cara, quem não é sem noção, é sem noção. É sem noção? Quem deu certo é sem noção. E é isso. Talvez nós precisamos ser mais sem noção. Para atingir o objetivo. A gente já começou a aplicar isso, ela fez um vídeo, ela falou, ela começou o início de um outro vídeo, falou, você talvez pode. Aí eu pausei aqui e falei, amor, não. Fala que a pessoa tem que fazer isso aqui. Que é isso aqui desse jeito. Porque de fato é o que a gente aplicou. E é o que a gente acredita. Se a gente aplica, se a gente tem resultados nos nossos clientes, e a gente acredita nisso. E a gente acredita 100%, cara. É isso. Tá mudando a nossa vida, mudou a nossa vida em diversas vezes. Então é isso. Eu, em outro contexto, diria assim, é isso, realmente, talvez você faça aí e tal. Não, faz isso aqui. Talvez você aplique, não, aplica. Aplica. Ok? E cria essa versão sem limites. Aplica e conta pra gente como você vai. Tamo junto. Se quiser discordar, também. tente. Tchau, tchau. Dane-se.